pessoas aqui, o Edivaldo, a Luciana, tem algumas pessoas já mandando no WhatsApp também com perguntas para a gente conversar aqui hoje, mas eu vou já compartilhar com vocês as primeiras telas, lembrando que a gente está começando esse projeto Zap Diamonds. Ele é um projeto bem amplo. Na verdade, ele é uma nova fase que eu estou iniciando, né? Para quem me conhece, sabe da minha carreira, eu fiz uma série de projetos ao longo desses anos em materiais didáticos, né? O último que teve uma grande repercussão foi o material do multinível explosivo, mas isso foi de 2009, 2010. Então, hoje, a gente vive uma nova realidade, as pessoas estão trabalhando de uma forma diferente, se relacionando de uma forma diferente, e por conta disso eu quero, enfim, atualizar essa nova fase, essas novas ferramentas para o público do marketing de relacionamento, porque a gente vê que o nosso negócio ele continua crescendo, as empresas têm resultados, mas a gente poderia, na minha opinião, a gente poderia ter um resultado infinitamente maior se nós nos adaptássemos com um pouco mais de agilidade, um pouco mais de discernimento às novas ferramentas, às novas possibilidades que as tecnologias nos oferecem. E, inclusive, alguns anos atrás, até fica como uma curiosidade para vocês, acho que foi uns 4 ou 5 anos atrás, eu participei do evento do Eric Worre aqui no Brasil, em São Paulo, tá? Para quem não sabe, é o autor do livro GoPro, e ele, durante o evento, foi um evento fantástico, ele falou muito sobre o WhatsApp. E ele falou, inclusive, deixando muito claro que a metodologia de gerar curiosidade, de, enfim, aquecer o contato, gerar curiosidade, iniciar uma conversa, apresentar oportunidades, tudo isso já estava diferente, inclusive atualizando o que ele mesmo tinha escrito no livro. Então, para quem usa o GoPro como referência, para quem sabe, né, da blitz de cadastro, enfim, segue toda a linha de raciocínio do Eric Worre, independente de você seguir o GoPro, se seguir multinível explosivo, o conceito é o mesmo, a gente precisa criar um movimento, precisa atrair pessoas para o nosso negócio e construir relacionamento. Só que o próprio Eric, naquele evento, já deixava muito claro que essa dinâmica havia mudado, as tecnologias deixaram uma nova realidade para que a gente possa navegar nessas relações e construir networking, construir marketing de relacionamento. Então, nada mais normal do que a gente falar um pouco mais sobre o WhatsApp, sobre essa ferramenta poderosa de comunicação e relacionamento, e por isso esse projeto tem esse enfoque, né? E a chamada marketing de relacionamento, 99% online, para gente séria que tem agenda cheia, é uma chamada provocativa mesmo, é de propósito para que as pessoas comecem a pensar fora da caixa, e é real, porque hoje 99% do meu resultado é online. E quando eu falo sobre 99% do resultado, a gente precisa entender a dimensão do marketing de relacionamento. Uma coisa é a minha produção pessoal, a movimentação de produtos que eu faço fisicamente com as pessoas ao meu redor. E a outra coisa é a projeção da minha equipe, é como que eu consigo liderar uma organização com milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e por outros países. Se eu não usasse ferramentas de comunicação, eu estava morto, não conseguiria. E eu tenho certeza que a maioria dos grandes líderes hoje utiliza essas ferramentas muito mais do que eles promovem, muito mais até do que eles compartilham nos seus eventos. Então, a ideia aqui é justamente abrir a visão de vocês para essas novas possibilidades, especialmente para aquelas pessoas que estão patinando. Tem muita gente boa que entra no marketing de relacionamento e não consegue os resultados e acaba se frustrando, acaba até desistindo do negócio, porque isso não se encaixa na dinâmica do dia a dia, principalmente para quem trabalha, quem tem uma outra atividade, um outro negócio. Então, eu não vou entrar tanto em detalhes sobre esse tema hoje, porque nós já falamos bastante sobre isso nas últimas semanas, inclusive a gravação da primeira palestra, onde eu explico esse diferencial, esse novo momento do marketing de relacionamento no Brasil e no mundo. Essa gravação está disponível no nosso grupo de WhatsApp, então, se você for na descrição do grupo, onde a gente tem a comunicação com esse time, com as pessoas que estão acompanhando esse projeto, você vai na descrição e lá tem um link para a nossa apresentação inicial, inaugural desse projeto, onde você tem uma visão mais completa do porquê que isso é tão importante. Hoje, nós vamos falar sobre um tema importante, que, na verdade, eu já estou trazendo para vocês um pouco mais da parte como está se estruturando esse novo programa de treinamento. É um programa de formação de novos líderes, programa de formação de líderes diamantes dessa nova fase, dessa nova geração,
E para aquelas pessoas que já fazem parte da nossa mentoria, né? Temos aí alguns mentorandos aqui ao vivo, inclusive, né? Estou vendo aqui, batendo o olho, temos a Luciana, temos o Edivaldo, o João, o pessoal que está entrando, o Alexandre, né? Então, temos algumas pessoas, nossa turma está ficando bacana, pessoas de várias empresas, pessoas que trazem uma experiência bacana, inclusive para as trocas, vão começar a ser ricas, né? Independentemente da gente abrir debate ou não, porque existe sempre a questão polêmica de não misturar os negócios, mas eu tenho feito esse meio de campo, então as perguntas que me passam, a gente vai conversar, a gente vai trazer, e com certeza a ideia é passar para vocês uma visão neutra, né? Deixando que, é claro, conversa com o Edivaldo hoje foi muito boa sobre isso, deixar realmente um conteúdo neutro que possa agregar para o nosso mercado, para que todas as empresas e todos os líderes sérios possam desenvolver um grande negócio, atraindo novos parceiros qualificados para o negócio do século XXI, tá certo? Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse programa, ele vai ser dividido em 10 módulos, tá? Então, na verdade, esses 10 módulos, eles, dentro de uma linha lógica, eu pretendo abordar todos os princípios ou todas as necessidades do nosso negócio de forma detalhada, e cada um desses módulos vai ser gravado em um workshop ao vivo. Eu vou fazer nas próximas 12 semanas, começa no dia 7 de março, tá? Então, já fica um aviso para vocês, a partir do dia 7 de março, terça-feira, durante 10 semanas seguidas, teremos workshop toda semana, de 3 horas cada, para gravar esse conteúdo, porque eu preciso fazer isso rápido. Na verdade, apesar do nosso projeto, a mentoria está prevista para 6 meses, aquelas pessoas que participam, eu quero colocar o máximo possível das cartas na mesa, abrir todas as informações que eu tenho, para que a gente possa, num prazo de 2, 3 meses, já ter aí uma base de conhecimento muito sólida, para depois a gente aproveitar o tempo restante, né, os meses seguintes, com uma parte mais prática, para que a gente coloque realmente a mão na massa e comece a executar as estratégias de acordo com o negócio de cada um. Então, eu sei que algumas pessoas já vão começar a acelerar esse movimento, porque já estão mais maduras ou já estão querendo, né, um resultado mais efetivo, outras vão começar mais pela parte conceitual e, no caminho, a gente vai encontrando a melhor forma de encaixar isso no seu dia a dia. Tá? A gente sabe que existe uma adaptação natural, porque, primeiro, é uma cultura nova que está se trazendo, né? Eu estou propondo uma cultura nova, mas essa cultura não invalida de forma alguma o que a gente aprendeu. Tá? É muito importante frisar sempre isso. Eu não questiono todas as táticas antigas. Na verdade, eu até brinco com a questão de muitos métodos ultrapassados, porque realmente alguns métodos estão muito ultrapassados. Mas boa parte do que nós aprendemos, boa parte do que eu escrevi nos livros, continua valendo. E a gente pode adaptar com pequenos detalhes, a gente consegue adaptar para a linguagem nova, uma linguagem digital, e que vai trazer resultados efetivos. Então, fiquem tranquilos, porque é só uma evolução, como acontece em todas as profissões. Acredito que todos os profissionais de todas as áreas estão sendo obrigados a se adaptar a essas novas realidades, e, inclusive, incorporando o WhatsApp como ferramenta fundamental. Então, nós vamos ter esses 10 workshops, e eu vou, então, compartilhar com vocês os temas, e vou comentar um pouquinho sobre cada um, por que eu dividi esses módulos, o que eu pretendo falar com vocês nas próximas semanas, tá? Bom, para quem não me conhece, rapidamente, só falando, eu sou escritor, palestrante, consultor de várias empresas há mais de 30 anos nessa área. Esse livro é de 2005, mas foi atualizado e relançado ano passado. É um livro que eu considero um livro importante para abrir a visão sobre as possibilidades, inclusive por isso ele foi relançado, porque ele ajuda principalmente as pessoas que têm uma mentalidade mais avançada, né, no sentido de pensar em qualidade de vida, né, as pessoas que já estão pensando não só em trabalhar para ganhar dinheiro, né, pensando em realmente ter uma qualidade de vida, ter um equilíbrio, gerar valor de forma inteligente, mas, ao mesmo tempo, também ter uma vida equilibrada em família, seu lazer, enfim, seu dinheiro trabalhando para você. Então, é uma mentalidade não dos anos 80, anos 90, onde a gente se matava para trabalhar, e, infelizmente, muita gente ainda faz isso. Essa já é uma mentalidade de quê? De construir realmente renda passiva, renda progressiva, para que você tenha uma qualidade de vida. E isso o nosso negócio permite de uma forma muito única. Então, por isso que é tão estranho a gente ver pessoas de excelente nível ainda se esforçando demais para trabalhar no mercado tradicional e deixando de lado essa oportunidade maravilhosa que é construir, no paralelo, um negócio do século XXI. Então, essa é a grande mensagem. A gente quer trazer para o mercado, para o nosso negócio, pessoas
que tenham uma qualificação, pessoas que tenham algo a agregar valor no nosso negócio, e elas podem crescer muito mais rápido do que imaginam se usarem de forma inteligente as tecnologias. Então, o livro Multiplicando Bem-Estar não fala sobre isso, mas ele é importante para abrir a visão sobre esse grande modelo de negócio. Então, eu recomendo aí tanto Multiplicando Bem-Estar quanto Negócio do Século XXI, Escola de Negócios, né, que é também do Kiyosaki. São livros que servem de referência, uma biblioteca para pessoas que têm a mente aberta para o negócio, tá? E o Eric Worre, claro, né, o GoPro, excelente livro, continua sendo uma excelente referência, tá bom? Bom, o módulo 1 é sobre o marketing de relacionamento. Qual é a ideia desse primeiro módulo? A ideia é que a gente possa mostrar a grandeza desse mercado com uma linguagem séria para um público que está chegando, mas principalmente mostrando passo a passo como que ele vai encaixar isso no seu dia a dia. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, porque esse vai ser o nosso primeiro tema abordado, então eu vou detalhar de forma mais efetiva cada uma das partes desse treinamento, tá? Mas, a princípio, a gente vai falar sobre a alavancagem, é algo muito importante, sobre a questão de alavancagem de tempo, que hoje talvez seja o grande desafio para a maioria das pessoas, independentemente do que faça. Hoje, se a gente fosse pensar, puxa, quais são os recursos mais escassos que a gente tem? O dinheiro, com certeza, todo mundo quer mais dinheiro, quer mais recurso, conhecimento, são importantes, mas o tempo, no fim das contas, acaba sendo o fator mais importante. E não só o tempo pelo tempo em si, mas o tempo de qualidade, a atenção que se coloca, porque hoje a gente vive uma era de informação, né, que proliferando mil conhecimentos, mil informações, que, na verdade, o conhecimento é maravilhoso, mas o excesso de informações sobre cada área, excesso de interações que a gente é obrigado a fazer pela internet, pelas redes sociais, pelo próprio WhatsApp, faz com que a maioria das pessoas estejam sobrecarregadas de ruídos e, muitas vezes, com mil frentes abertas, dificuldade de gerenciar essa agenda. Então, a administração do tempo é uma das maiores inteligências dessa época. Quem souber administrar bem o tempo, quem souber administrar bem a sua eficácia naquilo que faz, consequentemente vai ter uma vantagem competitiva muito grande, porque as pessoas estão perdidas, as pessoas elas oscilam muito ao longo do dia, inclusive isso gera uma ansiedade danada por conta desse estresse, né? É muita informação, muita demanda, muita frente, muita bola quicando, muita enfim, aresta para acertar, e a pessoa não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. E o marketing de relacionamento, quando entra na vida das pessoas nesse contexto de caos, acaba se tornando mais um agravante. Então, é muito comum que a pessoa, no primeiro momento, ela goste da ideia, ela assiste uma apresentação, teoricamente é algo muito legal para ela, construir renda passiva, renda progressiva, mas em algum momento muito rápido, a gente percebe isso nas nossas equipes, muito rápido as pessoas dispersam e muito rápido elas se frustram, porque elas não conseguem encaixar isso na agenda delas, por conta justamente da demanda de mil coisas. Então, elas se perdem e elas acabam parando de fazer um negócio. Então, infelizmente, isso é um efeito colateral do mundo que a gente vive, e se a gente não souber lidar com ele, a gente se perde. Então, essa primeira apresentação, ela vai servir muito como, esse primeiro módulo, né? Ele vai servir muito para a gente contextualizar essa nova era que nós vivemos. Então, a gente vai falar sobre o negócio do século XXI, a gente vai falar sobre construindo um mercado futuro, porque o que acontece? Também a gente precisa trazer para essa conversa a seguinte questão: o público que hoje nós vendemos, né, para as pessoas economicamente ativas, e hoje esse mercado é composto por um público variado, temos pessoas da nossa geração, temos pessoas mais novas, temos pessoas mais velhas, mas as gerações elas estão chegando, e quando se fala de geração Z, por exemplo, né, que hoje é a geração que está entrando no mercado de trabalho. Minha filha faz parte dessa geração, acredito que muitos de vocês têm filhos dessa fase. Eles já nasceram no mundo com internet, eles já nasceram num mundo diferente do nosso, onde a comunicação já flui de uma forma diferente. Para esse público, comprar pela internet e se relacionar pela internet é muito mais natural e muito mais fácil do que fazer isso no presencial. Por mais que o presencial continue sendo importante, eles querem o presencial na questão social, na questão do dia a dia com os amigos, mas a forma como eles encaixam isso no dia a dia deles é diferente. A linguagem deles é diferente, a forma como se comunicam e a forma como eles consomem é diferente. Então, a grande questão é o seguinte: você está construindo um negócio de marketing de relacionamento para vender hoje ou para vender sempre? Para vender para o futuro. Se você quer vender para o futuro, se você quer construir um mercado para o futuro, você precisa se posicionar e vender
vender para esse público com a linguagem adequada. Então, entender isso também é muito importante e entender que o marketing de relacionamento é o meio mais inteligente para isso. Por quê? Porque nós temos o produto mais procurado em todo mundo. Eu escrevi há muitos anos atrás um artigo que falava sobre isso, onde as pessoas já estavam buscando qualidade de vida, já estavam buscando um equilíbrio maior na sua agenda, porque já era uma questão crítica do estresse, do workaholic, das pessoas começando a infartar muito cedo por conta dessa demanda de muito trabalho, de muito estresse, e buscando essa característica do marketing de relacionamento de construir liberdade financeira. Só que as pessoas hoje, às vezes, se esquecem. E muita gente está promovendo o marketing de relacionamento como uma forma de ganhar dinheiro, mas se esquecendo que o grande valor que nós temos é a qualidade de vida. O grande valor que nós temos é o estilo de vida. Eu me lembro que, se eu não me engano, foi semana passada, estava conversando com o Everton sobre isso. O Everton deve estar online, não sei se ele está aqui, mas o Everton ele estava conversando comigo exatamente sobre essa questão, porque a gente, às vezes, está promovendo um negócio que vai dar qualidade de vida, mas nós estamos com uma vida sobrecarregada. Então, qual a mensagem que a gente passa para o nosso consultor, para o nosso líder, para o nosso convidado, né? A gente está trazendo ele para o nosso negócio e a gente está com a vida maluca, correndo, fazendo reunião para cá, reunião para lá, não conseguindo dar conta de tudo. Qual é a mensagem que a gente passa? Será que essa mensagem é de qualidade de vida? E é lógico que a gente sabe que existe um prazo de construção e depois você vai colher os frutos. Mas será que a gente precisa já se estressar tanto desde o primeiro momento? Será que a gente não consegue fazer isso de uma forma mais inteligente? Então, é exatamente por isso que eu acredito demais que quando a gente desenvolve esse negócio de uma forma mais séria, mais objetiva, mais prática, e usando as ferramentas de tecnologia para economizar tempo, nós conseguimos ser muito mais atrativos, porque as pessoas começam a ver, puxa, realmente essa pessoa tem qualidade de vida. Ela consegue desligar, que nem eu fiz durante esse feriado. Eu desliguei. Teve uma outra pessoa que me perguntou, né, sobre o WhatsApp, falou assim, mas como é que você consegue fazer para não ficar sobrecarregado com o WhatsApp, porque as pessoas perguntam, mandam mensagem o tempo todo, como é que você faz para não ficar maluco? Na verdade, é muito simples, você tem a hora para ligar e tem a hora para desligar. E eu sou muito rigoroso com isso, porque como o WhatsApp não exige que a gente esteja em tempo real, sinceramente, chegou ali sexta-feira à noite, eu desliguei e eu realmente viajei, fiquei em paz, né, com família, fazendo questões pessoais, para voltar ao trabalho no momento em que eu achasse que devia. E isso pode parecer loucura, falar assim, poxa, mas isso é uma irresponsabilidade, você deixou tua equipe solta, e aí, o que acontece? Não, minha equipe praticamente desliga também. Por que desliga? Porque a gente promove a qualidade de vida de verdade. Eu não quero essa coisa. Teve gente, inclusive, que comprou a mentoria, né? Não sei quem está online aí, mas acho que teve o Márcio, comprou agora, o próprio Edivaldo, né? Foi nesse feriado, e eu não respondi imediatamente a ele, por quê? Porque simplesmente era um horário que eu estava fazendo outra coisa. Eu vi até que tinha acontecido a venda. É legal você estar num horário fora do teu trabalho, é muito legal você ver alguém se cadastrar na rede, alguém comprar produto, você sabe que alguém está fazendo uma live, você sabe que alguém está trabalhando, sabe, alguém está comprando uma mentoria, enfim, qualquer coisa pode estar acontecendo e é muito legal você receber uma notificação de venda 11 horas da noite. É muito legal. Só que é mais legal ainda você não ser obrigado a se estressar com isso. Entende? Você conseguir encaixar e mostrar que isso é qualidade de vida. Por quê? Depois eu vou trabalhar muito, eu trabalho muito. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar, mas eu trabalho de forma eficaz, nos horários que eu me organizo para trabalhar. E quando você aprende a fazer dessa forma e dialogar com as pessoas dessa forma, todo mundo se acostuma e fica bom para todo mundo. Porque a pessoa tem filho, tem parente, tem uma necessidade aqui do carro, quebrou, alguma coisa tem que fazer, vai encaixar no dia a dia sem estresse. Tá? Então, o Zap Marketing de Relacionamento, esse primeiro módulo, ele vai mostrar de uma forma muito clara tudo isso, tá? E a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas depois a gente tem os outros módulos, né? E a gente vai começar a partir para a questão mais efetiva. Então, o módulo 2, a gente já vai falar sobre, deixa eu só passar aqui o slide, apresentações e treinamentos. Porque essa talvez seja uma das primeiras questões que muita gente me levanta, apesar de várias perguntas que eu recebi aqui se concentraram em dois dos módulos, né? Eu já vou falar sobre eles. Os dois módulos que concentraram maior interesse, né? Mas, agora passou vários slides, deixa eu só voltar aqui.
para a posição. Então, vários módulos, eu perguntei para vocês o que vocês queriam ouvir, né? Aqui falando um pouco mais, e vários destacaram 2 módulos que eram até mais óbvios mesmo. Mas esse módulo apresentações e treinamentos, ele acaba sendo um dos mais estratégicos. Por quê? Porque a grande mudança, anotem isso, a grande mudança em todo esse contexto é na maneira como nós apresentamos o plano e como nós treinamos a nossa equipe. Todo o resto acaba sendo um pouco encaixando essas peças, mas, no fim das contas, a gente não tem mais aquele modelo de apresentação em que você marca com amigo. Tem, né? Não posso dizer que não tem, mas não é mais tão simples assim você agendar uma apresentação, reunir 10 pessoas e mostrar o plano de negócio para todas elas ali, tentar fazer vários cadastros na hora. Enfim, não é tão simples hoje. Não estou falando de demonstração de produto, eu estou falando da apresentação do negócio, uma apresentação mais técnica, uma apresentação mais executiva. Hoje, isso está mais difícil de fazer. A gente acaba fazendo até pelo Zoom. Tudo bem, eu posso marcar um horário e aí mostro o plano passo a passo. Não tem problema, já fiz isso. Mas, sinceramente, eu uso isso como segunda ou terceira apresentação. Se necessário, e normalmente eu evito entrar no nível de detalhe nessas apresentações em tempo real. Por quê? Porque, sinceramente, a apresentação técnica de como que funciona o plano, como a história da empresa, os principais produtos, o que traz credibilidade, qual a visão de futuro, toda essa parte que a gente sabe que é tão importante numa apresentação de oportunidade, isso aí você não precisa ficar falando toda hora de novo. A gente pode ter uma base gravada ou vários pedaços gravados, utilizar vários pedacinhos nessa apresentação, com vídeos curtos, com áudios, com algumas informações, scripts, né, texto, você pode compartilhar um arquivo, e depois você pode marcar um horário para conversar sobre uma dúvida pontual, para você criar uma conexão, né, e já iniciar o trabalho. Eu acredito muito no Zoom, né, e lógico que quando eu falo 99% online pelo WhatsApp, eu estou pensando num contexto de rede inteira, né? O meu trabalho pessoal, para minha produção pessoal, seja ela de venda ou de cadastro, que seja, ela ainda encaixa um Zoom, né? O Zoom entra na minha agenda em vários momentos, mas aquele Zoom ele só faz sentido para mim quando eu estou trabalhando de verdade, ou seja, quando eu já estou colocando aquela pessoa em produção, quando é uma questão muito particular. Então, tudo bem, eu agendar uma reunião de mentoria com 3, 4 da minha equipe, ou individual, isso para mim é muito válido. Mas desde que você já tenha uma base comum, desde que a gente parta de um conhecimento já equalizado. Não faz sentido eu sentar do lado da pessoa para falar o beabá com ela de novo. Então, por isso que eu uso muito a ferramenta de apresentação e treinamento. Isso vale para tudo, tá? Então, treinamentos gravados, apresentações e treinamentos gravados são muito úteis. E ferramentas, porque, por exemplo, um e-book hoje pode servir como uma apresentação. E às vezes as pessoas podem falar assim, puxa, mas Sérgio, um e-book, né? Ninguém apresenta nada por e-book. Como assim? Né? Quantas empresas vendem hoje com marketing digital e vendem através de e-book? Tá? Eu faço, enfim, eu tenho várias mentorias, eu participei de várias mentorias com grandes players do mercado digital, estava até brincando esses dias, quase R$100 mil de treinamento que eu já investi em marketing digital, vários de R$5 mil, vários, mentoria de R$30 mil, já fiz isso com grandes players do mercado, para entender o mercado digital. E o que eu aprendi com esses grandes players foi justamente que não existe mais essa coisa de não dá para vender à distância, não dá para vender no automático, não dá para vender com e-book, não dá para vender com gravação. Gente, esquece. Quem está no mercado digital sabe que dá para vender de tudo. Basta você aprender a fazer. Então, a questão toda é o seguinte, tem muita gente do marketing multinível que não quis se atualizar, que não quis buscar conhecimento, que não quis investir nesse tipo de treinamento e formação. Então, estão pagando caro por isso. Desses treinamentos todos que eu fiz, um deles custou R$5 mil, foi o treinamento que me ensinou a fazer uma estratégia de WhatsApp de apresentação que me levou a subir 4 pins na minha equipe, na minha rede, né, durante um período curto. Então, assim, valeu a pena? Pô, esse treinamento de R$5 mil, com certeza, já me gerou R$500 mil. Então, valeu a pena? Valeu, mas eu investi. Então, quero saber quantos líderes, de fato, de marketing de relacionamento estão investindo para aprender ferramenta. Não são muitos. Então, infelizmente, existe esse preconceito de abrir a cabeça para outras possibilidades, outras ferramentas. Então,
Sim, é possível, apresentações e treinamentos, e nesse módulo 2 a gente já vai entrar mais no detalhe de como que a gente estrutura essa apresentação, como que recorta essa apresentação, quais tipos de apresentação a gente precisa adaptar para públicos diferentes, porque também tem o seguinte, a gente já falou na nossa aula passada sobre a questão de perfis empreendedores, né? Enfim, a maneira como a pessoa enxerga o negócio. É diferente quando você está fazendo uma apresentação para um cliente de um produto pontual ali, que ele quer ter um resultado ali, ou uma pessoa que está pensando numa renda extra, ou uma pessoa que é um grande empresário e está pensando nisso para diversificar investimento, enfim. São apresentações diferentes. E não tem nada. Não tem problema nenhum em você ter 5 apresentações diferentes para públicos diferentes. Você pode gravar 5 apresentações diferentes ou editar, né? Você pode pegar vídeos que já existem na sua empresa, recortar alguns pedacinhos, preparar formas de apresentar o teu negócio para públicos diferentes. E uma vez que você tem essa base pronta, você faz isso na quantidade que você quiser. Então, por exemplo, a minha apresentação principal que fez esse crescimento acelerado foi uma apresentação via curso de WhatsApp. Então, não era nada, não tinha nada a ver com a apresentação padrão que a gente aprendeu, que era sentar com a pessoa na casa e mostrar o plano num quadro branco. Não era assim. Na verdade, eu fiz a apresentação e cadastrei mais de 100 pessoas num prazo curto, usando uma estratégia de WhatsApp, apresentação de um curso, por 2, 3 dias ali, fazer uma oferta. Funcionava? Funcionava. Então, eu vou falar um pouco mais sobre essas dinâmicas, várias formas de apresentação que existem hoje e de treinamento, porque, na verdade, quando se fala num programa de educação contínua, desde o cliente, desde o prospecto, até ele se tornar um membro da nossa equipe e crescer no plano de carreira até virar um diamante ou líder, enfim, equivalente acima, é uma sequência de aprendizagem, né? É uma trilha de aprendizagem. Ele vai ter que aprender a cada passo e ele vai ter que se motivar em cada passo, ele vai ter que se inspirar em cada passo, ele vai ter que aprender alguma técnica, ele vai ter que exercitar alguma coisa para avançar de nível e ele vai para lá. Então, uma trilha de aprendizagem, muito parecido com qualquer programa de educação. Eu trabalhei em grandes empresas, inclusive de multinível, no projeto de universidade corporativa, onde você fazia exatamente isso, segmentava os vários públicos e trabalhava passo a passo como subir naquele plano de carreira. Fiz para várias empresas o programa de treinamento. E quando escrevi meus livros, é a mesma coisa, você organiza o conteúdo em fases, né, em pedaços, de forma que seja realmente uma coisa gradativa para as pessoas acompanharem. Então, é muito mais uma visão pedagógica mesmo, de como que a gente consegue compartilhar o conhecimento e transferir a experiência, conhecimento ao longo de toda essa história. Mas os treinamentos, as apresentações, eles também são recortados. Não é aquela coisa de ser o mesmo treinamento todo mês, somente o básico para todo mundo e encher uma sala do auditório e ali só ter um espaço para falar sobre a mesma informação, as pessoas ficam cansadas de consumir aquela informação, de ir no treinamento só para ouvir a mesma coisa. É lógico que a gente tem a parte do testemunhal, a gente tem a parte da motivação, mas não tem necessidade de a gente ficar restrito a isso. Você pode ter, sim, um programa de treinamento, e a maioria das grandes empresas tem universidade corporativa, tem treinamentos online, que você consegue completar um módulo, módulo 2, módulo 3, e essa é a tendência. Não tem como a gente fugir disso, porque nós estamos falando de formação profissional. Formação profissional não dá para você fazer simplesmente ensinando o básico 1000 vezes. A gente precisa evoluir. Então, essa é uma visão, né? A gente vai falar sobre a questão de apresentações e treinamentos no contexto de WhatsApp, né? Como que a gente recorta esse conteúdo e compartilha esse conteúdo usando o WhatsApp como central de comando, mas, basicamente, ela entra nessa questão da educação corporativa mesmo, né? Da universidade. Bom, módulo 3, esse foi um dos mais requisitados, né? Eu perguntei para vocês quais eram os temas mais interessantes para vocês e, de fato, eu já sabia que máquina de vendas e cadastro seria uma das primeiras, porque é a necessidade que mais aparece quando a maioria da rede, né? Todo mundo quer crescer e o crescimento está baseado em você produzir. E a produção do nosso negócio é gerar vendas e cadastros, né? A gente sabe que a venda aumenta a produção pessoal e o cadastro aumenta a multiplicação de produtores. No fim das contas, esse é o nosso objetivo, né? É aumentar a produção com o nosso trabalho, 1% do trabalho, e 99% acaba sendo essa expansão dos cadastros, que é a equipe que nós desenvolvemos, especialmente com empreendedores, né, que vão cuidar dos seus clientes, vão cuidar dos seus mercados. Agora, como que a gente faz isso pelo WhatsApp, tá?
Bom, a máquina de vendas e cadastro, ela vai desde da lista de contatos, que a gente tem como base, né? E até já vou usar isso como uma primeira provocação. A lista de nomes, ela é muito importante, mas ela esgota rápido e ela, independentemente de você poder alimentar com novos nomes, eu diria que existe uma virada de chave que muda o jogo quando você começa a trabalhar com público frio, tá? Por quê? Porque uma das grandes dores de grande parte do público, eu já trabalhei com muita gente nessas empresas todas e eu mesmo com as minhas redes, e eu vejo que uma das dores maiores é exatamente aquela preocupação, puxa, eu não quero ser o chato do marketing de rede, eu não quero ficar incomodando minha família, eu não quero ficar incomodando meus amigos, eu não quero ser mal visto, né? Até porque eu tenho um trabalho, eu tenho uma imagem, eu não quero que essa imagem seja comprometida com outro negócio, porque eu preciso separar esses dois mundos, afinal de contas, é aquilo que paga minhas contas, eu não quero também abrir mão das minhas relações pessoais, porque eu estou ali impondo para eles o uso de um produto, de uma coisa que eu acredito. Então, assim, lógico que a gente sabe que existem os vendedores mais apaixonados e que eles acabam transbordando essa conversa dentro de casa, nos seus ambientes, e é natural, acontece. Mas a gente sabe que isso gera um efeito colateral muito grande, porque, ao mesmo tempo que você pode gerar até um impulso inicial de cadastro de venda, normalmente a cobrança que você recebe por resultado é muito grande, porque as pessoas, aqueles negativos, né, que a gente conhece, tem sempre na família, eles vão falar assim, você já está 6 meses, não ficou rico ainda, cadê, né? Cadê o resultado? E aí começa aquela pressão muito grande. Então, quanto mais a gente estressa as relações pessoais, o mais importante é que a nossa base de sustentação ela fica mexida. E é perigoso isso. Então, eu particularmente não gosto. Inclusive, eu vi um treinamento recente de uma grande líder internacional falando sobre isso, que muitas vezes a lista quente são as piores pessoas, né? Na verdade, a lista quente, como a gente aprendeu a falar, a fazer, né? São as pessoas que a gente que mais confiam na gente, as pessoas que estão mais próximas, família, etc. Essas pessoas normalmente são as pessoas que mais dão trabalho no nosso negócio, porque elas não necessariamente têm perfil para fazer e elas estão ali o tempo todo roubando a nossa energia. Então, acaba que, em vez de elas nos darem o apoio que a gente precisa, elas acabam atrapalhando. Quando, de repente, a nossa lista quente deveria ser buscando um perfil mais empreendedor, pessoas que já têm uma linguagem de negócio e que elas não vão falar que você está envolvido com picaretagem, elas vão avaliar com seriedade o que é um negócio. Porque se você falar de um grande negócio, negócio do século XXI, com uma pessoa que nunca trabalhou com nada parecido, existe uma tendência dela achar que isso é viagem, que você está sendo enganado. Né? Se eu falava com a minha avó, né, na época que eu comecei a fazer, a minha avó era viva. Eu falava com ela, ela não entendia. Então, assim, será que era a melhor pessoa para eu tentar desenvolver meu negócio? Talvez pensando em produto, as amigas dela, ok, mas pensando como negócio, não era a melhor parceira. Então, quando você sai dessa questão da limitação da tua lista de nomes e você aprende a trabalhar com indicações e com contatos frios, e você aprende a gerar contatos frios, você aprende a atrair contatos frios, muda o jogo, porque você começa a encaixar uma apresentação mais profissional, mais seletiva, e você aprende uma das coisas mais importantes, que vai ser um dos temas centrais dessa máquina de vendas e cadastro, que é um conceito que eu aprendi lá atrás na Pronet, que é um conceito que eu vejo muita gente errar a mão hoje, e que é talvez o ovo de Colombo desse negócio, que é o conceito da pré-qualificação. Nós não podemos sair falando sobre um negócio, sobre um produto, sem pré-qualificar o contato antes. Então, existe um processo, na verdade, você pegou um contato, seja ele da lista de nomes ou um contato frio, você tem uma fase que é aquecimento do contato, que é você estabelecer é como se fosse no presencial, você estabelecer um rapport, né? Você criar uma certa empatia com a pessoa, de certa maneira, ela está com o canal aberto para te ouvir. Então, essa é a primeira necessidade, aquecer o contato. Depois, você tem uma parte que é contextualizar, você vai ter que encaixar o tema. Então, eu não posso sair atropelando os temas, eu vou ter que falar com a pessoa sobre o quê? Sobre qualidade de vida, sobre renda passiva, sobre alguma coisa que traga a conversa para ela falar de alguma insatisfação dela. Então, por exemplo, ela está insatisfeita com o trabalho, ela está insatisfeita com algum problema de saúde, está muito estressada, o filho está dando trabalho, enfim, aí ela vai trazer para você alguma questão, e essa questão vai ser um gatilho para você contextualizar
por que você precisa apresentar uma coisa para ela. E aí ela vai ficar curiosa, ela vai ter interesse, porque se você não conquistar a atenção e o interesse dela, esquece, você pode falar que nem um papagaio, ela não vai ouvir. Tá? Então é importante você chegar nesse ponto da curiosidade. Na verdade, existe um livro, inclusive, que eu não sei se está aqui, mas é do Seth Godin, de marketing, que fala sobre marketing da permissão. E é um livro na época da internet mesmo, falando sobre essa mudança de cenário. Eu até nem ia falar sobre isso, mas veio aqui uma informação que é importante a gente contextualizar. Eu sou publicitário, né? E a publicidade, ela passou por várias fases. Na época dos anos 80, era muito aquela coisa da interrupção, né? Então, você ligava a televisão tinha aquele torpedo e jogava a publicidade, ou outdoor interrompia o tempo todo a tua visão. Era um marketing da interrupção. Você precisava chamar a atenção das pessoas e resolver tudo ali na hora. Então, era meio agressivo. Só que isso gerou uma série gerou resultados, mas o mundo mudou. E hoje, com essa questão da interatividade da internet, a grande mudança é que saiu do marketing de interrupção para o marketing de permissão. E esse livro é muito bom, inclusive recomendo para quem é mais teórico, quer entender um pouco mais na profundidade. O marketing da permissão, a gente conquista o direito de influenciar o nosso público. Então, o marketing de relacionamento, que também é importante dizer o seguinte, marketing de relacionamento não é sinônimo de marketing multinível, não é sinônimo de marketing de rede. O marketing de relacionamento já existia antes da gente encaixar isso no multinível. Em marketing, quando se estuda sobre marketing, vários tipos de marketing, né? Marketing de relacionamento era o relacionamento da empresa com os seus clientes. Isso sempre existiu, ou com o mercado, sempre existiu. No nosso caso, a gente se apropriou desse nome, porque o nosso negócio é muito baseado em relacionamento. Mas, no fim das contas, também existem livros e uma série de referências sobre marketing de relacionamento de forma mais ampla. Agora, o conceito dessa nova geração, da interação pela internet, é o marketing de relacionamento onde a gente constrói essa confiança e a gente transforma os nossos clientes inclusive, tem outro livro do Seth Godin muito bom, chamado Ideia Vírus. Eu vou procurar depois, eu vou mostrar para vocês, porque ele deve estar na outra estante ali. Ideia Vírus, muito interessante, onde ele mostra, inclusive, isso, que as empresas começaram a transformar os clientes em advocates, né, em pessoas que defendem a empresa e promovem a empresa de tal forma que elas são tão apaixonadas e tão convictas de que aquela empresa é boa, que elas fazem o marketing gratuitamente até, porque elas amam aquela empresa, amam aquele produto. E isso é a base, é a sementinha do marketing de relacionamento. Quando a gente consegue fazer com que os nossos clientes se apaixonem e multipliquem naturalmente, indiquem naturalmente, a gente chegou no nosso grande objetivo. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Só para dizer para vocês o seguinte, que o que mudou, na verdade, foi o marketing como um todo. Mudou que a gente não está mais interrompendo a vida das pessoas, não está mais incomodando as pessoas. A gente precisa conquistar a atenção delas e conquistar a permissão de avançar passo a passo ao lado delas. O nosso grande objetivo não é fazer uma venda. Nosso grande objetivo é ter uma trilha de aprendizagem e de conquista junto, né? Nós com o nosso cliente, a gente vai conquistar isso juntos. Então, quando a gente consegue fazer isso na nossa máquina de vendas e cadastro, existe um momento que é a pré-qualificação, e onde a gente descobre que tipo de produto ou que tipo de oportunidade essa pessoa está buscando. E dependendo do que ela nos fala, vai fazer sentido ou não nós darmos o próximo passo. Porque, por exemplo, tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não querem, tem pessoas que não estão no momento delas. E se você respeita o momento delas, você não fecha a porta. Você pode dar daquele contato que não quer virar negócio, dali pode vir várias indicações que vão virar diamante da sua equipe. Então, não estressar essa relação é muito importante. Eu acabei avançando demais nesse tema, mas a gente vai entender cada etapa desse processo, desde a geração de contato, aquecimento, e até a parte que a gente efetivamente vende e cadastra. O fechamento também é importante. Como que nós vamos fazer esse fechamento? Não é simplesmente vender. É vender já pensando na evolução dessa relação. Tá? E aí, obviamente, vai ter a sequência que a gente vai aqui para o módulo 4, que é uma máquina de acompanhamento. Bom, a máquina de acompanhamento, eu divido ela em dois pedaços. Tá? Ela tem inclusive nos treinamentos que eu fiz anteriormente, para quem viu o workshop Plano de Alavancagem, ou lá atrás, na época que eu fazia o programa Upline Master, são várias engrenagens. Né? A máquina de patrocínio seria a conexão dessa pessoa à máquina de acompanhamento. Então, imagina o seguinte, eu cadastrei alguém, ok, eu preciso oferecer para ela uma experiência
que normalmente leva aí uns 3 meses, tá? Podemos dizer que a máquina de patrocínio dura aí uns 3 meses. Tanto que tem várias empresas que utilizam um bônus de início, alguma coisa, né? Tem várias empresas que seguem essa lógica, onde você paga mais ou você tem estímulos, seja com brinde, seja com vantagem, para aquela pessoa que faz compra nos primeiros 3 meses. Por quê? Porque é exatamente o período em que as empresas descobriram que você consegue estabelecer uma retenção alta. Se você consegue fidelizar o teu cliente nos primeiros 3 meses, gerar para ele um resultado onde ele se sinta feliz com o produto, feliz com o negócio, a probabilidade que ele continue com você daí para frente, tá? Então, esse período dos primeiros 3 meses, em que a gente pode até recortar em pedacinhos, tem as primeiras 72 horas, que eu falo bastante no curso das 10 chaves. As primeiras 72 horas são muito importantes, porque é a hora que o colo, dizem que o ferro cola quando está quente, né? Então, se você cadastrou a pessoa, ela está motivada. É aquela hora que você precisa estabelecer uma conexão dela com o teu negócio, ajudar ela a ter, é o setup do negócio dela, né? Então, é a hora que ela, é a hora mais crítica, onde ela vai ter mais dúvida, onde ela vai sentir mais insegurança, porque ela talvez se arrependa de ter feito o investimento, ela fica preocupada, alguém fala alguma bobagem para ela. Então, é a primeira experiência que ela vai ter com o produto, a primeira experiência que ela vai ter com o negócio. Então, existe uma janela aí dos primeiros 3 dias, depois uma semana, primeiro mês, 3 meses, tá? Onde você precisa garantir uma primeira experiência positiva. É onde ela vai recuperar o investimento dela, é onde ela vai cadastrar as primeiras pessoas, é onde ela vai ter a primeira experiência de apresentação, primeira experiência de acompanhamento, primeira experiência de cadastrar alguém, né, e liderar alguém, primeiros eventos que ela participa de diferentes tipos, né? Então, primeiro treinamento, primeiro contato dela com a linha ascendente, primeira relação dela com a empresa, primeira recompra de produtos. Então, tem toda uma quantidade de experiências nesses primeiros 3 meses que eu chamo de máquina de patrocínio, onde é importantíssimo que o patrocinador esteja junto, que aquela pessoa esteja facilitando, você atua como um facilitador. Isso você vai fazer também pelo WhatsApp. E depois entra na máquina de acompanhamento, que aí é contínua, né? Seria a sequência disso, não vai parar nunca, porque a máquina de acompanhamento vai o tempo todo alimentar essa pessoa com informações, com novos conhecimentos sobre produto, sobre oportunidade, e ela vai formando uma base de experiência sobre o negócio. Então, essa máquina de acompanhamento ela também vai acontecer com muita interação pelo WhatsApp. Aí, no módulo 5, a gente vai falar sobre a máquina de liderança, onde é a parte do desenvolvimento pessoal, a parte onde nós desenvolvemos as habilidades de gestão, de liderança, onde ela deixa de enxergar apenas o próprio umbigo e começa a enxergar um mundo, começa a enxergar a equipe dela, começa a se comprometer não com o resultado dela, mas se comprometer com as outras pessoas. E, consequentemente, ela vai alcançando outros degraus, porque é diferente você enxergar o teu negócio pensando no curtíssimo prazo, em pagar suas contas, ou você construir realmente um negócio que vai virar uma estrutura enorme que você vai ter que cuidar das pessoas e vai ter que inspirar as pessoas em relação a atitudes, em relação a comportamentos. Então, por isso que aqui entra uma questão muito forte de desenvolvimento pessoal, é onde você vai estudar alguns livros, alguns autores importantes, e a gente compartilha muito conhecimento de desenvolvimento pessoal pelo WhatsApp. Então, também é importante encaixar isso dentro de uma máquina, né? Ou seja, ter uma rotina de conteúdos que você vai compartilhar, de vídeos, de áudios, né? Muitas mensagens, pode ser texto, áudio, né? No dia a dia, para você inspirar a tua equipe, fazer. Eu faço algumas dinâmicas, alguns desafios para a minha equipe, então algumas coisas que você pode fazer para que desperte novas pessoas para esse olhar de liderança e, consequentemente, elas evoluam. É como se fossem matérias diferentes. Como você estuda português e matemática e física, enfim, várias coisas, a gente aprende sobre produtos, sobre a operação do negócio e a gente aprende sobre o plano de marketing, né? E aprende, por exemplo, sobre liderança, que são coisas diferentes e que, às vezes, a gente não tem espaço na nossa agenda para encaixar um treinamento de liderança, mas pelo WhatsApp a gente consegue compartilhar materiais. Exemplo, tá? Esse treinamento do Robert Kiyosaki, o negócio do século XXI, é claramente, né? O livro é claramente um material de liderança. A escola de negócio é claramente um material de liderança. Tá? O curso Zap Diamonds claramente é um material de liderança. Por quê? A gente está desenvolvendo a competência de grandes líderes. E aí você vai ter uma mentalidade diferente. Não é tanto operacional, é mais uma questão mais macro. Apesar de que aqui no Zap Diamonds a gente vai desde o operacional
até a alta liderança, com certeza, beleza? Por isso que está dividido em módulos. Aí no módulo 6 é outro tema que chamou muita atenção de vocês, né? Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas que me mandaram. Conversas táticas e objetivas. Porque, de fato, essa talvez seja uma outra grande mudança quando se fala em WhatsApp, porque como fazer com que o WhatsApp seja efetivo, seja relevante para as pessoas com que a gente está interagindo, né? Então, a gente vai aprender a conversar por WhatsApp, porque, de fato, é diferente. Não é uma conversa. É diferente você pegar o telefone e ficar meia hora falando com a pessoa, como a gente fazia no passado. Agora a gente está falando de trocar 3, 4 mensagens, esperar a interação da pessoa, aí troca mais 3, 4 mensagens, e sempre pensando no objetivo. Então, para onde eu estou levando essa pessoa? Então, é muito importante você saber o próximo passo que você está dando dentro daquele processo, dentro daquela trilha de aprendizagem, e você entender a dinâmica de quais tipos de mensagem você vai colocar, né? Até foi falado na mentoria da semana passada, se eu não me engano, a questão de áudio, né, e texto. Então, por exemplo, o áudio, ele é importante, em alguns momentos ele vai ser muito importante, mas ele não pode estar muito ali, porque ele pesa, incomoda as pessoas o excesso de áudio. Então, você precisa pontuar, equilibrar entre áudio e texto. A gente vai falar bastante sobre isso, para que qual o momento adequado de você entrar com o áudio, qual o momento adequado de você seguir com o texto, tá? E textos curtos, textos longos. Então, aqui vai ser um módulo realmente muito prático, no sentido de aprender a conversar pelo WhatsApp de forma mais eficaz, tá? Bom, aí o módulo 7 também acaba sendo técnico, porque quando se fala em grande quantidade de contatos, você tem a questão da gestão de equipes e perfis. Então, por exemplo, quantas ramificações tem a sua estrutura? Você tem 3, 4, 5 linhas, né? Hoje eu estou trabalhando principalmente 5 linhas, 6 linhas, na verdade, né? Em si é a sexta linha. Então, eu estou com 6 linhas trabalhadas. Como que eu organizo por grupos para ter uma linguagem diferente? Porque, às vezes, cada equipe tem um momento diferente, e mesmo dentro de cada uma dessas equipes, às vezes, tem que subdividir, porque já são equipes maiores, então, existem táticas e estratégias diferentes, composto promocional, porque, de repente, eu estou fazendo uma campanha com uma equipe que não faz sentido para outra, eu vou promover um evento para uma equipe que não faz sentido para outra, então a gente precisa começar a saber recortar isso, e perfis também, porque eu tenho pessoas que estão no nível de apresentação muito básico, tem pessoas que já estão no nível de fechamento, tem pessoas que já estão, que não fecharam, mas elas ficam no meu radar para que eu tente recuperar essas conversas. Então, tem várias ferramentas que o próprio WhatsApp nos oferece, sejam grupos, listas de transmissão, etiquetas, tá? Você pode renomear os contatos. Então, tem algumas formas de você buscar os contatos para você gerenciar uma quantidade grande. Como eu mostrei para vocês numa das divulgações, eu tenho hoje mais de 11.500 contatos. Então, é lógico que a gente acaba perdendo muitos desses contatos na história, mas eu tenho muitos deles, a grande maioria deles estão classificados, onde eu consigo localizar a origem, eu consigo localizar mais ou menos a safra, porque tem isso, né? Às vezes a pessoa veio por um canal, mas quando que ela veio, né? Veio há 3 meses, há 6 meses, há 8 meses? Como que você localiza esses contatos no WhatsApp? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de gestão, porque até me perguntaram, né? Se eu uso algum aplicativo, algum software de CRM. Sinceramente, eu prefiro usar o próprio WhatsApp. Ele fica pesado, às vezes ele trava, tive que trocar, né, o meu dispositivo depois que chegou num nível de limite. Acho que o WhatsApp ainda precisa melhorar algumas questões ali, mas eu prefiro gerenciar no próprio WhatsApp, porque como tudo eu faço ali, até agora eu consigo gerenciar dentro desse WhatsApp. Pode ser que eu, no futuro tenha que ter outro número e segmentar, mas até hoje eu consigo, com 11.500, eu consigo gerenciar num WhatsApp só e tá funcionando. Beleza? Na verdade, você pode ter outros apps, tá? Para a parte que eu vou falar daqui a pouco, que é quando você vai automatizar. Aí você vai ter talvez uma escala maior e precisa de outro chip, aí é outra história. Tá? A gente já vai falar daqui a pouco sobre isso. Módulo 8, edificação e promoção. Nessa parte, a gente vai falar o quê? Como que a gente faz a relação de linha ascendente e também como que a gente consegue utilizar ferramentas da própria empresa para aumentar a nossa capacidade de comunicação e de influência. Porque o que acontece? Às vezes, sozinho, você não consegue gerar valor. Às vezes, você é uma pessoa inexperiente, ou você ainda não tem aquele conhecimento, ou não tem tanta credibilidade. Então, o WhatsApp ele acaba sendo muito interessante para você recorrer a uma linha ascendente,
para uma situação pontual específica. Só que para você fazer isso, você tem que estar muito atento para não sobrecarregar também a agenda do teu líder, né? Eu tenho certeza que todo líder está disponível para conversar com gente séria na hora que essa pessoa está pronta para conversar com ele. Então, como que a gente leva uma pessoa para conversar com o nosso líder e que tipo de conversa é interessante para que esse líder agregue valor e faça com que ele também não centralize demais? Como que ele consegue, em 2, 3 mensagens, te devolver a bola com mais edificação, né, com mais credibilidade para você seguir as próximas etapas do patrocínio, né, do cadastro. Então, aqui a gente vai falar sobre essa triangulação que a gente pode fazer para o WhatsApp. Grupos triangulares é muito importante, tá? Talvez seja uma das ferramentas mais poderosas, o grupo triangular, onde você, seu ascendente e um contato estão ali juntos, conversando. Esse é um grupo tático, eu já criei, acho que talvez mais de 1000 grupos desse, e é muito funcional, num período curto. Ele tem um prazo de duração, ele tem uma funcionalidade. E isso a gente vai conversar bastante sobre isso, porque essa talvez seja a engrenagem mais poderosa de alavancagem. É quando você pega emprestada a credibilidade ou da tua linha ascendente ou da tua empresa para você melhorar a sua conversão, melhorar a tua apresentação, o teu acompanhamento. Então, isso é muito importante vocês usarem o tempo todo. Tem vários... quem está ativo no meu negócio, o tempo todo está falando comigo e me apresentando pessoas. Então, hoje, quando eu falo que eu trabalho 99% pelo WhatsApp, a grande maioria dessas conversas são conversas triangulares, onde eu tenho um downline e algum contato desse downline, ou 2 downlines, né? O líder e o de baixo, onde a gente cria estratégias conjuntas, onde a gente está articulando o próximo passo dentro dessa conversa, né? Então, é algo muito, muito rico. Isso talvez seja uma das coisas mais poderosas para a gente aprender, beleza? Módulo 9, a gente vai falar sobre motivação e reconhecimento, que é uma grande dúvida das pessoas, né? E por um tempo também foi para mim, como que a gente consegue reproduzir aquela dinâmica dos eventos, de motivar as pessoas, de reconhecer as pessoas, de fazer elas se sentirem queridas, acolhidas dentro do nosso modelo de negócio usando o WhatsApp. Então, existem algumas estratégias que eu testei que funcionam super bem, seja de desafios que a gente cria para motivar o pessoal, alguns períodos de promoção, né, alguns períodos de reconhecimento, é sempre muito importante a espiral de reconhecimentos, inclusive no treinamento que eu tenho lá disponível também, do multinível para maiores de 18%, uma das 30 e poucas aulas que a gente fez foi sobre a espiral de reconhecimentos. E eu mostro exatamente o que acontece quando você começa a ter vários reconhecimentos dentro de um grupo de WhatsApp, e aquilo vai pegando uma energia, vai inspirando outras pessoas, e muita gente que estava parada começa a acordar para o jogo quando percebe esse tipo de movimento. Existe o efeito colateral das pessoas que espanam, desistem, mas é parecido com as pessoas que saem do evento. Vão embora e nunca mais voltam. Então, infelizmente, tem pessoas que não sabem por que elas estão no negócio e saem. Mas quem está no negócio e quer aprender, quer se inspirar, existem formas, existem táticas também de se fazer isso no WhatsApp. Eu já testei algumas com muito resultado, tá? E, para terminar, vamos falar sobre a parte de atendimento e automação. É muito importante isso, né? Porque quando se fala em atendimento, na verdade, desde o primeiro momento até o último, até o diamante da minha equipe, eu também tenho um processo de atendimento com ele, né? Quando ele me manda uma pergunta, me questiona, me pede alguma coisa, eu tenho que atender o meu diamante. Então, assim, isso não vai parar nunca, é que nem filho, né? Você cria o filho, mas você vai continuar atendendo o seu filho para o resto da vida, mesmo que ele case, tenha filhos, tenha a família dele e cresça, né? Então, é a mesma lógica, o atendimento é permanente, é o relacionamento que continua. Agora, como que a gente estrutura esse atendimento numa dimensão tão grande? E aí entrando mais a questão da automação, que é uma questão muito comum hoje, as pessoas têm trazido também, levantado esse tema, de colocar, por exemplo, o chatbot para responder automaticamente. Onde que faz sentido isso? De que forma? Né? Como eu disse agora há pouco, a gente precisa, às vezes, de um outro chip, um outro aparelho. Talvez você precise até, depois, no futuro, contratar uma secretária, uma equipe que cuide disso, se você estiver fazendo um grande volume, mas não é muito o objetivo do marketing de relacionamento, né? O nosso foco, e nesse treinamento principalmente, eu vou ensinar você a fazer o que dá para fazer no teu limite físico e duplicar o que você faz no seu limite físico. Porque a parte de automação, ela tem um lado muito bom que você consegue escalar.
mas, ao mesmo tempo, ele tem uma conversão mais baixa do que o contato humano. Então, mesmo os feras de digital hoje, eles estão mostrando que a automação ela é legal numa camada muito embrionária, talvez ali num filtro de qualidade, uma qualificação muito básica do teu cliente. Mas a partir do momento que o teu cliente sinalizou interesse, sinalizou vontade de comprar, traz para o pessoal é melhor. Inclusive aqui mesmo, para as pessoas que estão na mentoria, sabem que eu não estou usando automático. Até a pessoa me manda uma mensagem, eu converso com ela igual, uso o script, sim. Então, vários de vocês receberam o script, fiquem tranquilos, mas eu converso com vocês porque eu entendo que esse cuidado faz toda a diferença. A gente quer retenção. Se a gente quer retenção e a gente quer construir uma história juntos, a gente quer construir um resultado juntos, uma evolução, a automação, nesse caso, ela fica muito fria. Então, por isso que é importante também ter clareza de onde que a automação é válida, aonde que a automação pode jogar dinheiro fora, porque ela vai, na verdade, expelir bons contatos, tá? Dá para fazer tudo com automação? Dá. Pode fazer tudo automático, mas você vai abrir mão de boas pessoas que vão ficar pelo caminho e vão ser atendidas humanamente em outros canais com outras pessoas. Então, é uma escolha. Essa escolha, particularmente, eu não coloco muita ficha. Eu gosto de uma camada inicial. Gosto de publicidade, gosto de automatizar várias partes do processo, mas o relacionamento mesmo, quando eu vejo valor naquele relacionamento, eu prefiro investir e dedicar o meu tempo a isso. Por isso, 99% online, eu prefiro conversar com 30 pessoas por dia, bem escolhidas, bem filtradas, pré-qualificadas, do que deixar o meu robô automático e eu não fazer mais nada, entendeu? Isso aí, hoje eu ainda não cheguei nesse nível de automatizar tudo, porque talvez isso faça sentido quando tiver uma escala gigantesca, e aí eu realmente queira deixar, mas talvez seja até mais fácil contratar alguém para fazer o atendimento humano. Eu acho que vai ser mais rentável do que deixar tudo no automático. Então, isso a gente vai conversar melhor, em que camadas faz sentido ou não. Beleza? Bom, a gente já falou bastante. Eu vou pegar aqui daqui a pouco algumas questões, né, que vocês me levantaram. Eu só vou fazer rapidamente mostrar para vocês uma novidade, tá? Para quem está gostando, quem gostou dessa conversa, eu vou aqui compartilhar rapidamente o nosso primeiro workshop, tá? Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter o workshop como eu disse, a partir do dia 7, a gente vai ter um workshop a cada semana, tá? Para eu gravar esses conteúdos todos que eu passei para vocês. O primeiro vai ser o Zap Marketing de Relacionamento. Esse conteúdo já está incluso na mentoria, então todos que fazem parte da mentoria não precisam se preocupar em comprar nada, tá? Porque isso aqui já tá no pacote. Agora, quem quiser, por exemplo, só um módulo, se você quiser, eu gostei do módulo das conversas táticas e objetivas. Eu gostei do módulo máquina de vendas e cadastro. Então, você vai ter a oportunidade de comprar só esse treinamento. Você vai participar daquele dia, vai ter a gravação, vai ficar disponível para você, e cada gravação dessa vai ser vendida um pedacinho do valor. Então, é essa a ideia, tá? Então, depois vocês vão ter a oportunidade de ler essa página toda, né? Mas já está disponível. Então, a partir de hoje, a gente começa a vender. Está faltando aqui 12 dias, tá? Então, vai manter essa condição nesses 12 dias. Depois, a gente não sabe como vai ser disponível isso, se vai ficar todo o material disponível, só alguns que façam mais sentido. Então, o valor é 97, pode parcelar, né? Aqui tem todo o detalhamento de por que é interessante, tá? Depois vocês vão poder ler. E a gente vai falar sobre isso, o negócio do século XXI, construindo o mercado futuro, produto mais procurado em todo mundo, alavancagem 99% online pelo WhatsApp. Então, aqui eu acho que é o principal, né, argumento desse treinamento, onde a gente vai falar um pouco melhor sobre todos esses módulos, né, vai ser uma grande introdução. Esse módulo 1, ele acaba sendo uma introdução de tudo, né, de todo o programa. A gente já vai dar algumas pistas legais. E o acelerador Zap Diamonds, no conceito de que eu realmente acredito que todo mundo que aproveitar esse momento em que a gente está instalando, né, um novo programa, uma nova mentalidade no mercado, quem sair na frente vai acabar puxando essa tendência na sua empresa, no seu negócio, e vai se beneficiar. Então, é uma oportunidade realmente de acelerar o teu negócio se você estiver participando das nossas lives e fizer parte. Então, depois eu vou passar o link para vocês, eu apenas queria compartilhar aqui para a gente ter essa primeira leitura. Bom, agora, deixa eu passar para vocês aqui algumas questões que eu recebi, né? Como eu disse, né, a gente já completou o horário, mas quem quiser depois vai assistir a gravação. Na máquina de vendas e cadastros, várias pessoas me mandaram questões aqui. Então, teve o Douglas, que perguntou sobre números e alinhamento de expectativas, tá?
Na verdade, é a tal da lei dos números, né, que o Jim Rohn fala bastante. E, de fato, quando se fala em máquina de vendas e cadastro, o termo máquina ele já remete a uma certa automação, uma certa padronização, porque o conceito é esse, é criar uma linha de montagem mesmo. E quanto mais você padroniza, mais você tem que ficar atento aos números, até para você poder avaliar se a tua máquina está funcionando bem ou não. Então, de verdade, é que nem se aprende no digital. Você coloca uma campanha. Então, por exemplo, eu estou aqui promovendo o Zap Diamonds, tá? Eu tenho uma certa estratégia de captação de contatos e eu estou promovendo dessa forma. Estou tendo um determinado resultado, X, de venda, de cadastro, enfim, né, de pessoas na mentoria, né? Então, o que está acontecendo? Com essa conversão, eu consigo definir o seguinte: de cada R$ 5 que eu invisto, de cada R$ 1 que eu invisto, está me dando R$ 3 de lucro, por exemplo. É o tal do ROI. Né? Ou de cada 5 pessoas que eu convido, uma cadastra. Então, independentemente de qual é a métrica que você vai usar, você precisa chegar nesses números. E, inclusive, no multinível explosivo, eu falo sobre números de entrada e números de saída. Então, por exemplo, você tem 10 pessoas que têm contato com a tua apresentação e cadastra uma no final. Você pode ter 100 para cadastrar uma no final. Qual é a proporção melhor? A melhor é 10-1, mas o ideal seria que fosse 3-1. Então, a gente vai o tempo todo trabalhar a questão dos números. Quando você tem os processos bem mapeados e você tem clareza do que você está fazendo e padroniza o que você está fazendo, a padronização é importante justamente para você identificar os seus números e poder melhorar. Então, sempre vai poder fazer um ajuste aqui na estratégia e melhorar. Então, por exemplo, a apresentação. Você está usando um vídeo. Aquele vídeo está trazendo uma conversão de cada 5 pessoas que chegam naquele vídeo, uma se procura para ter mais informações. Ótimo. Mas, de repente, você vai trocar aquele vídeo, em vez de 5-1, você vai ter 5-2. Aí você vai ter que chegar na seguinte questão também. Essas duas que estão indo para lá, elas estão mais qualificadas, elas têm mais tendência de ir para o próximo passo, ou elas vão ficar paradas no meio do caminho? Porque também tem isso, às vezes a gente cria um funil, né, uma atração de público, e a gente traz um monte de gente para dentro. Só que essas pessoas não têm perfil comprador, ou não têm perfil de evoluir com você. Talvez você esteja colocando a tua régua muito embaixo. E aí, consequentemente, o teu argumento lá na frente vai falhar. Então, na verdade, a gente vai precisar entender na máquina de vendas e cadastro, que são vários pedacinhos de processos, né? Cada um desses pedacinhos vai ter que ser mensurado e você vai ter que aprender a cuidar disso. Não tem muito jeito, né? Você pode fazer do jeito que você aprende, né? E vai ter algum resultado, mas a tendência no futuro é você ir refinando isso, principalmente quando você começa a pensar em duplicar esse método para toda a tua equipe. Então, uma vez que você defina as apresentações padronizadas e qual tipo de script que você usa, é bom você validar, testar. Então, por exemplo, quando eu cresci e virei diamante ali, usando os cursos de WhatsApp, eu testei vários scripts, eu testei várias interações em vários horários diferentes, e quando eu comecei a ter respostas mais positivas, com mais clareza, eu criei um manual para a minha equipe dizendo para eles o seguinte: ó, tal horário é a hora boa de você mandar um script. Se você não fizer naquele horário, a tua conversão vai ser menor, porque eu testei com uma massa crítica grande, eu já tinha o horário fazia diferença. Como a gente sabe que no Insta, o horário que você publica o anúncio, o horário que você posta, tem uma diferença de engajamento, tem uma diferença de resultado. Então, tudo isso no digital, tudo isso é mensurável. E a gente começa a controlar os números. Mas é lógico que isso aí é uma evolução da evolução da evolução. Não adianta a gente querer agora quebrar muita cabeça entrando nessa questão de números, tá? Vai ser uma questão que a gente pode refinar com o tempo e, com certeza, na mentoria a gente vai acabar trazendo alguns casos e vai ver melhorias possíveis e tal, mas, no fim das contas, é um processo muito artesanal, tá? Bom, esse tema chamou a atenção da Marileia Naves, da Sueli, do João Correia, Patrícia Mello, né? A Patrícia, inclusive, colocou essa seguinte questão: como atrair leads e criar um funil de cadastro pelo WhatsApp? Então, aí, Patrícia, está entrando na questão da atração de leads. E isso tem muito mais a ver com as iscas que você coloca, né? Que tipo de mensagem você publica nas redes sociais, o que você impulsiona, o que você coloca no teu canal de YouTube, no Insta,
qual a estratégia que você tem para captar esse público, tá? Então, isso aí sai um pouco da nossa máquina de vendas e cadastro e está numa camada anterior, que seria a atração de leads. Mas é lógico que a qualidade do lead vai fazer toda a diferença na hora de você converter para venda e cadastro. Então, acaba sendo importante também a gente casar as duas coisas, né? Não adianta trazer qualquer pessoa para tentar promover o teu produto, o teu negócio, que você vai perder muito tempo e energia, né? Agora, criar um funil de cadastro pelo WhatsApp talvez entre nessa questão dos scripts, das apresentações, e aí a gente vai detalhar melhor até no módulo 2, que é de apresentações e treinamentos, tá? Então, o funil tem mais a ver com apresentações e treinamentos. Mas é lógico que dentro do contexto de venda de cadastro, a gente vai ter uma temática clara, né, de gerar uma insatisfação, de identificar uma insatisfação, identificar o que é o desejo daquela pessoa, que tipo de público, para direcionar o próximo passo, e aí você fazer o fechamento adequado com ela. Tá? A gente vai entrar nesse tipo de detalhe, isso não tem como responder tão rápido, mas vai ser um módulo basicamente sobre isso mesmo. Tá? Bom, aí os outros temas, é curioso que muita gente pulou, né? Não falou tanto de acompanhamento, de liderança, mas muita gente questionou sobre conversas táticas e objetivas. Né? O João Correia, Douglas, aí a Karen Cecília, não sei se ela está online, ela perguntou aqui, como fazer com que as mensagens não se percam? Isso é muito interessante, porque, de fato, quando você tem um volume muito grande de conversa, eu tenho que ficar arquivando o tempo todo, né? Então, eu respondo e arquivo, respondo e arquivo. Então, eu preciso que o nome da conversa seja fácil de localizar, e eu preciso que pode ser o nome da pessoa também, né? E eu preciso identificar por mensagem, porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, eu estou no meio de uma conversa, eu preciso criar algumas frases na conversa que sejam parâmetros para facilitar a minha localização. Por isso que eu uso muitas frases curtas. Essas frases curtas, normalmente, elas são gatilhos para mim, é como se fosse uma palavra-chave. Então, eu consigo, por exemplo, se eu coloco lá aquela frase específica, eu já puxo 200 conversas que eu usei aquela frase, então, mais ou menos, eu já sei o tipo de público que chegou naquele ponto. Tem as etiquetas também que você pode marcar as principais mensagens, né? Então, tem alguns recursos que o WhatsApp nos coloca que nos ajudam a localizar. Mas também meio artesanal, a gente vai tendo que descobrir isso sozinho. Eu vou passar para vocês naquela parte de gestão que é no nível para frente, né, gestão de equipes e perfis, sobre como fazer com que as mensagens não se percam. Ela tem mais a ver com isso do que até propriamente com as táticas e objetivas, tá? Bom, o Everton trouxe mais uma questão sobre conversas táticas e objetivas, dizendo que tem algo a ver com prospecção ativa e que isso é necessário para expandir o negócio. Sim, a prospecção ativa entra na questão quando você está aquecendo os seus contatos e pré-qualificando os seus contatos. Então, por exemplo, todo mundo começa com uma lista quente, né, uma lista de nomes, classifica a lista e precisa, então, entrar em contato com elas. Inclusive, o próprio Eric Ward, durante o evento, ele fez um exercício, ele faz o exercício, né, na vez que eu estava, ele fez esse exercício, falou para todo mundo pegar o WhatsApp e tentar agendar cinco apresentações naquela semana. E quem conseguisse, na verdade, ele falou para fazer, né? E quem conseguisse mais ia ganhar um treinamento dele lá. E aí o pessoal ficou uns 5 minutinhos lá tentando agendar um monte de coisa, e no final teve quem conseguiu 1, 2, 3, 5 agendamentos. Então teve gente que subiu lá no palco com 5 agendamentos feitos ali em 10 minutinhos de exercício com o Eric Ward. Então mostra que dá para você fazer um monte de agendamento se você usar os scripts certos e você for, né, sagaz ali na mensagem, na troca com as pessoas. Agora, como que você faz isso? Precisa ter o script e a conversa tática e objetiva, ela precisa ter muita clareza do que tipo de sentimento você quer despertar nas pessoas, tá? Eu acho que o sentimento é muito importante. Eu quero que essa pessoa fique curiosa, mas eu quero que ela fique curiosa pelo produto ou pelo negócio. Eu quero que ela fique curiosa, mas pensando que é dinheiro fácil ou pensando que isso é um trabalho sério que ela vai desenvolver no tempo parcial dela, mas que é uma construção. Eu quero que ela venha como um viés oportunista ou eu quero que ela venha com um viés mais maduro de credibilidade. Então, dependendo do tipo de mensagem que eu envio, eu vou filtrar um público que me interessa mais ou menos. Tem gente aí que promete, né? Por exemplo, o cara que faz spam num grupo, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo, porque de objetividade não tem nada, ele está trazendo oportunista, gente que, né, quem é que vai responder um spam? É quem está muito perdido no mundo, né? Então ele não vai conseguir resultado.
Agora, é diferente quando você pega um contato qualificado seu, faz o aquecimento adequado, coloca para ele uma mensagem coerente, né? Faz ele refletir, deixa ele refletir com calma, responder, espera o tempo dele. Então, aí você vai ter uma conversa tática e objetiva, né? E a prospecção ativa, ela está muito ligada a isso. A gente aprende, inclusive, depois que você aprende a trabalhar com a tua lista quente, você vai também aprender a cuidar de lista fria. Eu consigo entrar hoje, por exemplo, num perfil de Facebook de alguém que eu acho interessante, e começar a construir uma conversa. Se vai virar ou não, não dá para saber, mas eu consigo estabelecer conversa com muita gente desconhecida. Já fiz isso com várias pessoas, estrategicamente numa cidade onde eu quero trabalhar, com um determinado perfil que eu quero recrutar, e já consegui resultados assim. Tá? Então, a prospecção ativa também vai aproveitar muito dessa questão da conversa tática e objetiva. Né? Bom, aí para terminar, eu tive algumas questões aqui mais genéricas. Né? A Juliana me mandou uma pergunta. São poucas empresas de marketing de relacionamento que se estabelecem no Brasil por mais de 15 anos. Quais os motivos que levam a esse pouco tempo no mercado brasileiro? Bom, Juliana, posso responder essa pergunta de várias formas. Primeiro, hoje em dia, uma empresa que dura 15 anos está cada vez mais raro mesmo, em qualquer mercado, no Brasil, lá fora, porque o mundo está muito dinâmico, né? Então precisa se reinventar. Uma empresa de 15 anos, ela não pode ficar presa a métodos ultrapassados. Então, aqui até usando um pouco do argumento dos Up Diamonds, empresas que não se prepararem para atender essa geração Z que está chegando, não aprenderem a trabalhar de uma forma mais digital, elas vão morrer, vão morrer. Então, todas as empresas mais tradicionais, elas estão tendo que rebolar para encontrar a fórmula ideal de encaixar isso. E isso, inclusive, foi tema no Congresso de Venda Direta desse ano. Na verdade, tem sido, nos últimos congressos de venda direta, todos os anos, eles falam muito sobre isso. No ano que eu participei, eu não me lembro agora qual foi o ano, se foi 2017, 2016, não sei. Teve um congresso aqui no Brasil, eu participei, e o tema já era esse, já era o digital, porque naquela época já estava mudando a forma de relacionamento. Então, as empresas precisam se atualizar. Agora, além disso, tem a complexidade do Brasil. Né? O Brasil é um país muito grande na questão geográfica, culturas diferentes, a questão fiscal trabalhista complicadíssima. Então, não é qualquer empresa que está disposta a investir no Brasil. O Brasil é um mercado muito bom no tamanho, na questão geográfica, mas é também um mercado complexo nesse sentido todo. Então, por isso que algumas empresas entram, saem, empresas brasileiras nem sempre sobrevivem, porque o Brasil é complicado. Então, eu acho que entra muito mais nesse pacote do Brasil do que propriamente pela estratégia do multinível. Né? Agora, de fato, as empresas que sobrevivem melhor são aquelas que têm melhor gestão. Então, tem o melhor produto, acaba tendo a melhor liderança, o melhor sistema de treinamento, vai evoluir com mais facilidade, com certeza. Tá? O resultado rápido nem sempre é o duradouro. Então, é importante também pontuar isso. Empresas que crescem de maneira muito explosiva, às vezes elas não estão prontas para isso ou não têm sustentação que segure. Né? Eu prefiro avaliar com uma certa longevidade, porque é um negócio sustentável. Eu estou construindo um negócio para minha família, então eu quero um negócio sério, eu acho que todo mundo aqui quer. Beleza? Bom, o Vinícius fez outra questão aqui. Gostaria de saber referente à duplicação dessa forma de desenvolver um negócio 99% digital, porque a minha linha ascendente ensina a forma antiga de desenvolver. Vinícius, vamos lá. Eu não vejo problema nenhum em adaptar as duas metodologias. Eu não acredito em 100% de digital. Mas, como eu disse, a camada do presencial ela está cada vez mais restrita à movimentação de produtos. E isso é o oxigênio da maioria das empresas. Então, essa parte de venda e de movimentação de mercado, ela continua sendo muito relevante. Então, pensando proporcionalmente no faturamento da empresa, ela é talvez 50%, 60% da relevância. Né? Mas quando eu coloco 99% digital, é da minha atuação como líder, como construtor. Nosso papel, considerando a característica dessas empresas que oferecem uma plataforma, elas fazem o desenvolvimento de produto, elas fazem a logística, elas fazem tudo. Então, eu como líder, eu como networker, vocês como networker, querendo construir uma grande organização e aproveitar o negócio do século XXI, a sua atuação ela tende a ser 99% digital, porque você vai ter que cuidar dos seus grupos. E hoje esses seus grupos vão se espalhar pelo Brasil, pelo mundo, e você vai precisar usar essa ferramenta muito. Quanto mais você aprender a usar ela, mais você vai conseguir atender mais pessoas simultaneamente e, consequentemente, você vai ser mais eficaz.
Então, eu acredito que você vai acabar se diferenciando se souber usar o WhatsApp com inteligência. Mas isso não impede que você também trabalhe no presencial, e isso não impede de forma alguma que a sua equipe use o presencial. Então, quando eu digo que o meu negócio eu construí 99% digital, é porque eu, Sérgio, fiz um negócio 99% digital. Mas na minha organização tem muitas reuniões presenciais para fazer demonstração de produto, não tem nada de errado. E a gente se encontra eventualmente num treinamento de liderança da empresa. É muito legal quando a gente participa. Então, é importante entender essa diferença. Só que, desde que eu entrei, eu não pensei pequeno, não pensei em ficar restrito no meu bairro. Tá? Apesar de estar em São Paulo, que é uma cidade com 1 milhão de possibilidades, eu não foco em cadastrar meu vizinho, entende? Eu foco em cadastrar no mundo inteiro. Então, toda a minha operação foi desenvolvida para o digital. Mas isso não impede e não invalida o trabalho do presencial. O que eu acho que é uma metodologia muito arcaica, e infelizmente é a predominante, é de focar em falar do negócio somente no presencial. É isso que eu acho que é uma limitação, tá? Falar do negócio não precisa do presencial. Grandes negócios se fazem online. Então, eu preferi me especializar em falar de negócio online, porque eu consigo trabalhar com gente séria à distância e elas conseguem dar velocidade ao negócio, eu consigo absorver elas na minha equipe. Então, isso para mim faz muita diferença, tá? Mas, de fato, eu respeito todas as formas de trabalho. Aí o Edivaldo, né, a gente já está terminando, tem mais 2 questões aqui. Se tiver mais, eu vou guardar para a semana que vem, tá? E tem coisa que estão me mandando no WhatsApp, mas eu não consigo ler agora nem no chat. Eu só vou conseguir ver depois. O Edivaldo colocou assim: pelo que temos observado, são inúmeras as dificuldades de se captar pelo WhatsApp. Como prioridade 1, marketing de relacionamento. Como prioridade 1, ele quer saber marketing de relacionamento. Então, é o tema 1, porque os disparos de captura de leads pelo tráfego orgânico. Deixa eu ler melhor que eu estou meio perdido aqui. Os disparos de captura de leads pelo tráfego orgânico, pago ou por lista, trazem o lead para dentro do smartphone. Daí vem o grande problema, que é dar continuidade ao atendimento. Tá, na verdade, o que ele está falando aqui é o seguinte: quando você entra numa estratégia de prospecção de muitos leads que chegam para o teu WhatsApp, você fica perdido com tanto lead. Então, existem algumas questões aí. Primeiro, que não precisa vir todo mundo para o WhatsApp, tá? Então, existem camadas de filtro fora do WhatsApp, que pode ser por funil de página, podem ser por Instagram. Então, você pode, inclusive, colocar um robô de atendimento no Insta, tá? Inclusive, eu estou testando, né, uma funcionalidade para colocar no meu Insta um atendimento automático para filtrar leads. Então, eu mesmo vou usar essa estratégia. É uma estratégia que tem um downline meu usando bem, mas eu vou começar a usar para promover esse projeto Zap Diamonds. E ele vai filtrar muito lead no próprio Insta. Por quê? Para ele chegar no meu WhatsApp, ele vai chegar por um caminho já mais qualificado. Porque se vem todo mundo para cá, mar aberto, ele tem problema mesmo, a gente fica com uma sobrecarga, tá? E, como eu disse, você pode ter um segundo chip para trabalhar com mar aberto, trazer 1 milhão de leads e ali ter alguma automação. Então, de fato, quando você tem uma grande quantidade de leads e você não tem uma qualidade, é importante você usar algum tipo de filtro antes para você não ficar sobrecarregado. Então, quando eu digo para você trazer para o WhatsApp, principalmente para o nível de conversa, é quando você já tem um contato um pouco mais qualificado, ou grupos, não tem jeito. No grupo a pessoa está lá, vocês estão no meu grupo. Então tem gente que pode estar ali, mas ele não entra na minha lista de contatos, tá? Um grupo, por exemplo, todo mundo está no grupo, eu posso acessar e posso trocar uma ideia. E ele pode me acessar também, mas ele não está ainda na minha lista de contatos. A pessoa entra na minha lista de contatos no momento em que ela começa a conversar comigo no particular e quando ela se torna relevante. Então, a primeira conversa talvez não tenha sentido, mas a partir do momento que a pessoa sinalizou que ela tem interesse no que eu estou oferecendo e ela tem alguma coisa a contribuir com o meu projeto, aí eu vou lá, adiciono o contato, coloco um nome que identifique a origem, identifique a safra, e aí a gente segue e eu consigo fazer, tá? E aí ele complementa aqui com o seguinte: muitos dos nossos consultores estão desesperados em busca de scripts que os ajudem a continuar essa conversa de maneira natural e relacional. Sim, os scripts, a gente vai ter acesso a um monte de script padrão, não tem problema nenhum de compartilhar o que eu uso, mas o script só, ele não faz mágica se você não tiver clareza da estratégia como um todo e principalmente desse respeito ao lead, respeito ao tempo de aprendizagem de cada um.
e saber organizar esse lead para poder se comunicar com ele em cada fase do processo. Porque, de fato, esse é o grande desafio. Então, as listas de transmissão são muito importantes para isso, e a gente vai falar bastante também. Tá? E, para terminar, o Everton colocando aqui sobre duplicação. Aquilo que tenho condições de fazer, que vai dar resultado para mim, mas que tenho certeza que muitos da rede não terão condição de fazer. Eu faço mesmo assim e não duplico para eles, ou é correto fazer apenas o que serve para todo mundo? Perfeito, tá? Assim, essa é a grande questão e a minha resposta é muito clara. Eu quero fazer tudo o que eu tenho capacidade de fazer. E eu vou duplicar aquilo que a minha equipe tem capacidade de duplicar. E são pessoas diferentes. Então, talvez o Zezinho tenha a capacidade de duplicar só o básico. Mas eu provavelmente vou ter uma pessoa mais qualificada, né, o Joãozinho, que vai ter a capacidade de multiplicar a mesma estratégia que eu estou fazendo, ou fazer até mais do que eu. Então, eu tenho pessoas na minha equipe que são muito mais habilidosas do que eu nessa parte digital. Eu acabei de falar, eu já contei para vocês, tem um diamante que é especializado em chatbot, tem outro que é especializado em Insta. E eles fazem um trabalho muito profissional naquilo que eles escolheram fazer. Eles não são muito duplicáveis, e eu mesmo, que sou o líder deles, sinceramente, eu não entendo o que eles fazem no detalhe. Eu entendo o macro, eu vejo, né, as pessoas entrando, converso com eles, a gente dá risada, né, troca figurinha, mas eu não sei no detalhe o que ele está fazendo, porque eu sei que ele tem uma inteligência, ele tem uma estratégia, ele tem ferramenta, ele tem um monte de coisa que eu talvez não domine. Mas essa liberdade de cada um ter a sua produção sempre existiu. De fato, vou falar um negócio que pode ser um pouco polêmico para a gente terminar. A maioria dos líderes fazem um monte de coisa que eles não contam no palco. Tá? Eu estou nesse mercado há 30 anos e eu sei de histórias e mais histórias. Eu conversei na beira da piscina com vários desses top líderes, pessoas que ganharam milhões, eu ganho milhões com marketing de relacionamento. E eu percebo, ou quando eles me contam de forma real, né, de transparente, porque muitos foram confidentes e eu trabalhei diretamente com muitos deles, e alguns, mesmo que eles não confiem tanto em mim para contar os detalhes, a gente pega. Quem é experiente sabe o que está acontecendo. Então, tem um monte de líder aí que faz volumes altos, mas colocando produto até de forma irregular no mercado, né? Tem líder que faz, sempre fez estratégias digitais e não fala, né? Tem líderes que preferem ficar com essa aura, né, de que é simples, duplicável, quando na verdade, gente, eu falei no outro treinamento, o nosso negócio agora também tem o componente escalável. E o escalável é mais poderoso do que o duplicável. Inclusive, vamos lá, para terminar, eu vou puxar uma provocação do básico, né? Não só do básico, gosto muito do básico, do Don Fala, e gosto muito das histórias do multinível, aprendi com elas e falei muito sobre isso, treinei muita gente com esses princípios. A gente aprendeu lá atrás que o nosso negócio é de ensinar a ensinar a ensinar. E quando você desce o terceiro nível, duplicando a mesma estratégia, as pessoas conseguem fazer isso de forma infinita, né? Porque você ensinou o seu downline a ensinar a ensinar. E aí você consegue ter um negócio que se perpetua. É maravilhoso isso como conceito. Agora, a pergunta é: o que nós temos que ensinar a ensinar a ensinar? Será que eu preciso ensinar a mostrar o plano? Ou será que eu preciso ensinar a ter compromisso com o negócio, a ter um caminho para o sistema de treinamento oficial da empresa, a usar os produtos, né, a ter acesso à informação oficial da empresa sobre os produtos? O que eu preciso ensinar para essa pessoa de verdade, além disso? Eu só preciso ensinar ela como se conectar no sistema e como ser sério para seguir o que o sistema diz. Eu não preciso ensinar ele tudo que ele vai fazer, até porque ele é diferente de mim. Às vezes ele vai fazer algo muito melhor do que eu. Então, eu não sou capaz de ensiná-lo sobre isso, percebe? É que nem eu querer ensinar matemática, geografia, história para minha filha. Não sou eu que tenho que ensinar isso para ela. Eu tenho que colocar ela numa boa escola, com bons professores, e falar para ela: filha, vai lá, tenha disciplina para assistir a aula e aprender. É isso. E se ela tiver disciplina para aprender, o professor é que está ensinando, não sou eu. Então, sinceramente, eu não preciso saber geografia para minha filha ser fera em geografia. Não preciso. Eu só preciso colocar minha filha em contato com a escola certa, com o professor certo. Então, a gente acaba caindo numa armadilha de achar que nós somos o gargalo do nosso negócio. É o maior erro que existe. O que eu mais quero é uma pessoa totalmente incapaz, incompetente, sem capacidade nenhuma intelectual, que cadastre 10 pessoas top de linha e vire ultrabaster, entendeu? Por quê? Essa pessoa vai ganhar muito dinheiro,
Porque ela indicou 10 pessoas, cara. Ela só precisa indicar as 10 pessoas, porque o resto o sistema faz. Se a gente tiver uma estratégia inteligente de conectar as pessoas novas à fonte de informação, ao treinamento à apresentação certa, ao treinamento certo, essa pessoa tem total autonomia para crescer. Por isso que eu contei, inclusive na palestra anterior, do líder a história que eu compartilhei, que era um bilionário, disseram para ele, leva 50 pessoas na convenção. Ele levou 50 pessoas na convenção e virou um top líder em prazo recorde. Por quê? Porque não foi ele que treinou ninguém. Ele não sabia nada. Inclusive, você conversava com ele, ele sabia muito pouco dos produtos, muito pouco do negócio. Aí você falava, é um péssimo líder. Não, ele é excelente líder. Porque ele ensinou as pessoas como pegar informação na fonte. E aí as pessoas foram lá pegar informação na fonte e cresceram, e ele ficou aqui ganhando dinheiro. Então, assim, um empresário, um mega empresário, ele não precisa ser especialista em toda a operação do negócio dele. É lógico que se ele souber o que está acontecendo, ele vai ter um olhar mais atento, ele pode ajudar num ponto ou outro, mas se ele também tiver a capacidade de contratar alguém melhor do que ele para fazer aquilo, ele vai se aposentar e vai viver de renda e deixa o negócio. Então, os donos das grandes empresas são acionistas, nem colocam a mão no negócio e ganham fortunas, né? Então, gente, sinceramente, isso é uma visão limitada que colocaram na nossa cabeça pelo multinível, mas que ela não precisa continuar. Beleza? Então, agradeço aqui a participação de todas. Deixa eu ver só quem está ao vivo aqui, ó. Paulo, Evelyn, João Roberto, Lúcia Rezende. Opa, que legal, está aqui, Lúcia também apareceu. Grande amiga. O que mais? Tem uma galera que está aqui, ó. Pô, legal. Na verdade, aqui algumas pessoas estão ao vivo, tem algumas pessoas acompanhando também pelo WhatsApp. Agradeço aí a participação de vocês, espero que a gente se encontre nas próximas semanas. Amanhã temos a sessão com os mentorandos. Quem quiser falar comigo sobre mentoria ou sobre o workshop, pode me mandar mensagem no WhatsApp, a gente está atendendo, eu vou atender no particular, porque é importante esse relacionamento, e a gente está junto para construir uma grande história no marketing de relacionamento. Grande abraço a todos, feliz início de ano para aquelas pessoas que esperaram o carnaval para começar.